Irmãos, a paz do Senhor. Agora vamos entrar no momento da palavra e espero que a vossa semana correu muito bem. E antes de iniciar, gostaria de fazer uma citação composta de 4 versículos bíblicos nessa citação composta. Diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-os enquanto está perto. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim oremos e daremos início a esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela salvação, por mais um dia, Senhor, tem nos dado, pela força, Senhor, que tem providenciado do teu Espírito, Senhor. E quero te entregar este momento, Senhor, que a presença do teu Espírito possa pairar sobre este lugar e venha nos trazer entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, e quero entregar o coração de cada um presente aqui neste lugar. Não sei como estão, se estão tristes, alegres, mas o Senhor sabe. Por isso eu quero entregar o coração dessas pessoas, que o Senhor possa preparar a tua palavra para consolar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje, o tema de hoje que eu trago diz quem eu sou em Cristo Jesus. E como vocês podem ver aqui, né, diz quem eu sou em Cristo Jesus. E gostaria também de agradecer primeiramente a Deus, né? Primeiro em tudo, agradecer a Deus por estar aqui. Se não fosse Ele, nem estaria aqui neste lugar para trazer essa palavra. E em segundo lugar, também gostaria de agradecer ao pastor Marivaldo por nos ter dado essa oportunidade de trazer a palavra aqui e poder ministrar a vocês. Certamente vocês já se perguntaram, em algum momento da vossa vida, perguntaram quem realmente eu sou. E talvez no secreto, talvez em público, nós não sabemos. Mas certamente vocês já perguntaram essa pergunta. Se ainda não fizeste, eu peço que faças e pergunta para que possas encontrar a resposta. Sabemos que nesta sociedade muitas pessoas se definem por aquilo que as pessoas falam deles, pelo trabalho, pela profissão e muitas outras coisas. Mas hoje o que eu estarei aqui a falar é sobre aquele que pode transformar a nossa identidade, aquele que pode transformar o nosso ser. Então prosseguirei falando antes, primeiramente, falar da identidade. A identidade é aquilo que define quem somos. Nossos valores, crenças, propósitos, origem e destino. E como eu tinha dito, na nossa sociedade, a nossa identidade é composta por várias coisas, pelo que as pessoas dizem. Mas nós sabemos que aqui no cristianismo, a nossa identidade é aquilo que Deus diz que nós somos. E também gostaria de trazer o sentido dessa palavra. A palavra vem do latim, que significa o mesmo, e derivado da palavra idem, que quer dizer também mesmo. Ou seja, a nossa identidade é aquilo que mostra quem realmente somos. Aquilo que permanece igual. E também gostaria de fazer uma outra parte da identidade quanto ao cristianismo, que diz que a identidade é revelação. Como eu tinha dito, é aquilo que Deus diz quem eu sou. Então vamos passar assim para o nosso primeiro ponto, porque se a nossa identidade está em Cristo, significa que Ele é o mesmo para todo sempre, como nos diz a carta de Hebreus 13:8. Diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Peço que o irmão possa passar. Em Cristo eu sou nova criatura. Peço que os irmãos abram os nossos livros no versículo 2 Coríntios 5:17. Se os irmãos já encontraram, podemos ler todos juntos. E assim diz a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Todos nós, quando nós vamos falar em Cristo, eu sou uma nova criatura. E este versículo realmente é muito citado para identificar quem nós somos agora. Todos nós já passamos por aquele momento e entender a nossa história passada. E não é diferente na história da humanidade. Nós temos que entender a nossa história passada. O que aconteceu? Por que nós nos encontramos nessa nova situação? Sabemos que na história de criação do universo, Deus fez o homem e deu o domínio a todas as coisas para que ele possa governar. Mas o homem caiu, contaminando-se e contaminando toda a humanidade, perdendo também esse domínio para o diabo, inimigo das nossas almas. Vou fazer um salto até o Novo Testamento, onde Jesus, depois da sua ressurreição, ele ressuscitou, foi de encontro aos seus discípulos. E assim, chegando ao encontro dos seus discípulos, ele diz: paz esteja convosco. Mas Tomé, que era um discípulo, precisa ver para crer. E Jesus, em princípio, apareceu para eles e soprou o Espírito Santo sobre eles. Essa referência vai nos mostrar que Jesus estava a fazer uma coisa, estava a preparar a própria igreja, aquilo que viria a surgir. Ele, lá em João 20:21, estava a fazer uma referência àquilo que viria a acontecer em Atos 2, é a descida do Espírito Santo. E
além disso, ele estava voltando também ao jardim, onde ele soprou o fôlego de vida no homem, quando ele fez o homem do pó da terra. E ali, mostrando que ele estava a fazer uma nova criatura, um novo povo de Deus. Agora, tudo se centraliza nele. Antes estava no homem. O homem foi dado domínio para governar, para fazer tudo. E o homem não foi capaz de agarrar aquilo com as próprias mãos. Agora, tudo se encontra em Cristo. Por isso é que eu tive que ir procurar o significado da identidade, que significa o mesmo. Que em Cristo vai sempre ser o mesmo, eternamente. Então, em Cristo nós não podemos perder essa identidade. Por isso Jesus veio ao mundo para nos resgatar e para tomar aquilo que era nosso por direito. E nos deu também esse direito. Vamos ver mais à frente. E peço também que os irmãos possam abrir em João 3, 5 a 4. João 3, 5 a 4. Os irmãos já encontraram? Se encontraram, podem dizer amém. Amém. João 3, 5 a 7. Diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nasceu da água e do Espírito, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Jesus disse que é importante nós nascermos de novo. A versão que eu tenho aqui é um pouco diferente daquilo que aparece aqui. E diz, é importante nós nascermos de novo, para entrar para essa nova criatura. O velho homem que foi criado caiu e ficou contaminado. Agora essa nova criatura se encontra em Jesus. E para isso nós precisamos nascer de novo. E João 15, 4 vai nos dizer assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então, é fundamental nós entendermos que nós temos que permanecer em Cristo para continuarmos a ser essa nova e fazer parte desta nova criatura. Esta nova criatura que nos foi dado graças a Ele. Graças ao amor que Ele demonstrou para o mundo. João 3,16 vai nos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no livro de João, quando Jesus soprou o Espírito aos discípulos, ele estava voltando a Gênesis, onde ele fez toda a criação e soprou o fôlego de vida no homem. Agora, ele não apenas soprou o fôlego de vida para nós, mas permitiu que o seu Espírito possa habitar em nós. Através do seu Espírito, isso nos dá a semelhança dele. E nós fomos realmente perdoados e justificados. E assim vamos passar para o nosso segundo ponto, que diz, em Cristo eu sou perdoado e justificado. Se em Cristo eu sou perdoado e justificado, como nós acabamos de ler, em Cristo nós recebemos a vida eterna. E isso não é uma coisa estranha, porque desde o Velho Testamento muitas pessoas dizem, mas o Filho não é revelado no Velho Testamento. E Deus, quando realmente Ele faz uma pergunta a ti, não é porque Ele não sabe, é porque tu não sabes. Então, lá em Provérbios 34, onde Ele estava a falar, quem subiu e desceu ao céu, quem amarrou as águas do mar no punho da sua mão, e qual é o seu nome, e qual é o nome do seu filho. Esse versículo fica lá em Provérbios, no Velho Testamento. Deus já estava a falar por meio dos profetas, anunciando aquilo que viria a acontecer. E Jesus, quando realmente chegou, eles não puderam entender quem era. Por isso é importante nós entendermos que aquilo que nós recebemos é fundamental para a justificação e perdão dos nossos pecados. E passo a pedir também os irmãos que possam abrir no livro Romanos 8:1. Vamos ler juntos de novo. Diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa versão é um pouco mais resumida. Para aqueles que estão firmados em Cristo, permanecem em Cristo, não há condenação para essas pessoas. E para nós que somos igrejas, e digo igreja em si, num contexto universal, para nós que somos igreja, se permanecermos firmemente em Cristo, não há condenação. Nós temos a garantia da vida eterna. Então, por isso Colossenses 3 vai nos dizer assim, não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, se já despimos do velho homem com as suas práticas, é necessário nós sabermos a nossa própria identidade e agora a posição atual onde nós nos encontramos. Que agora nós somos purificados, justificados e perdoados. E nós temos que abandonar essas práticas do velho homem. Práticas essas que foram mencionadas lá em Gálatas. Peço que o irmão possa abrir em Gálatas 5, 19 a 23, que diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já de outra hora
vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E Gálatas fez uma coisa importante aqui, separando os frutos do Espírito e os frutos da carne. Aqui nós podemos ver que os frutos do velho homem se apresentou, mas também podemos ver o fruto da nova criatura apresentado. Agora já não vivemos pela carne, nós vivemos pelo Espírito. Assim como Jesus veio aqui, submeteu-se à vontade do Pai. E existe um versículo que Deus diz, Deus procura aqueles que adorem em Espírito e em verdade. Então, se Jesus veio à procura dessas pessoas que adorem em Espírito e em verdade, e o coração de Deus se alegra com essas pessoas, não aqueles que buscam viver de acordo com os padrões do velho homem. E Romanos 8:5 vai dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E essa última frase nos faz lembrar até um versículo. E durante as semanas passadas o pastor esteve aqui a pregar sobre um tema que é importante, é sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma pessoa que vive de acordo com os padrões da carne, essa pessoa não tem fé no Filho de Deus e nas próprias palavras de Deus. Pois essa pessoa confia mais em si, confia em tudo o que é ligado à carne e não se submete ao Espírito. Por isso o versículo vai nos dizer porque ela não pode se submeter à lei de Deus. E não pode mesmo, nunca, porque é inimiga de Deus. Então, logo, quem vive segundo a carne não tem fé em Deus. E prosseguimos também entender como é que é a fé, como é que ela vem. A fé vem pelo ouvir, como nos diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos. Então, se a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, nós temos que ter fé e confiar nas palavras de Deus. Nós não estávamos na crucificação de Jesus para presenciar aquilo, mas nós cremos pela fé. E por isso que eu citei Tomé. Nós não precisamos ser discípulos Tomé para ver e crer. E Jesus vai nos dizer: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, não estávamos lá presentes, mas confiamos que Ele veio, existiu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Amém? Nós vamos entender que é importante e fundamental não viver segundo a carne. E se nós confiarmos na palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir o pensamento do ser humano, entender todo tipo de pensamento. Deus nos conhece muito bem, melhor do que nós mesmos, pois é Ele quem nos criou. Ele nos conheceu mesmo antes de nós virmos a esse mundo. Então, Romanos 12:1 vai nos dizer, 12:1-2 vai nos dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? E se em Cristo nós somos perdoados e justificados, nós temos que entender isso, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo para Deus. Nós precisamos ser essa nova criatura, aceitar essa identidade, não carregar a culpa que Cristo já levou na cruz. Jesus não te pede para carregar a tua culpa, Ele te pede para carregar a cruz e o seguir. E esse carregar a cruz e seguir a Jesus tem um significado profundo. O que significa que nós temos que carregar a cruz não para carregar a nossa culpa, não. É para crucificar as obras da carne. Aquelas obras que nós lemos aqui. É todos os dias, diariamente, crucificar as vontades da carne, se submeter à lei do Espírito e não à vontade da carne. E Filipenses 4 também vai nos dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, pensamentos em Cristo Jesus. Não só, quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, Deus nos guardará e nada poderá nos fazer mal, nada pode nos tocar, nada. Muitas das vezes nós sentimos intimidados por uma ameaça que alguém nos faz, né? Nesse caso. E nós sentimos intimidados com isso, mas na verdade nós não devíamos sentir intimidados, pois Deus não nos deu espírito de temor e de covardia, mas sim de temor e amor e equilíbrio, certo?
Então, é neste contexto que nós temos que entender que nada pode nos tocar, a não ser que nós demos uma brecha para o inimigo para que ele possa nos atingir. E Jesus vai nos dizer também que não dês lugar ao diabo. Então, é importante nós entendermos que não dar lugar ao diabo vai nos tornar que cada dia mais santo e nos representar como sendo filhos e filhas de Deus. Porque essa é a nossa identidade agora nessa nova criatura. Nós recebemos esse direito de nos tornar filhos e filhas de Deus. Nada pode nos tocar. E vocês têm que entender, filhos e filhas de Deus, nós como filhos e filhas de Deus, nós temos uma autoridade suprema. Uma autoridade que está acima de todas essas coisas criadas. Adão recebeu autoridade sobre todos e perdeu. Nós recebemos autoridade em Cristo, que nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, para governar com Cristo futuramente. E já estamos a governar em vida. Já estamos a reinar com Ele em vida aqui. Isso é só um processo que nós vamos encontrar no final de tudo, né? E por isso é importante nós entendermos. Ontem estivemos no parque, aqui no parque ao lado, estávamos a partilhar um momento sobre posicionamento e firmeza na fé. E nós estivemos a partilhar muitas outras coisas. E foi muito abençoado aquilo, foi muito bom podermos estar ali a partilhar a palavra de Deus e aprendendo cada dia mais. E uma das coisas que um do nosso irmão mencionou, né? Diz assim, que as bênçãos de Deus não podem roubar o lugar de Deus. Muitas das vezes nós oramos tanto, Deus me abençoa com isso, Deus me abençoa com aquilo, Deus vê a tua aflição. E muitas das vezes por entender que aquilo é bom para ti, mas muitas das vezes nós o distorcermos. E por receber a bênção de Deus, nós acabamos de pegar essa bênção e colocar em cima daquilo que é mais importante, que é o próprio Deus. E nós recebemos, por exemplo, eu dou um exemplo aqui. Nós oramos, Deus abençoa com um trabalho. E Deus te abençoa com esse trabalho e tu passaste a priorizar mais esse trabalho do que o próprio Deus. Mas esqueceste um tempo, estavas na presença de Deus, a orar, a pedir aquilo. E quando conseguiste, estalaste os dedos e disse, tchau Deus. Agora só quando eu tiver tempo. E isso não é característica de um filho e filhas, como filhos e filhas de Deus. Nós também podemos ver que no relacionamento familiar, muitas das vezes quando nós pedimos aos nossos pais uma coisa, Ele nos dá essa coisa. Obrigado pai, tchau. E já não voltamos. Nem importamos como é que o nosso pai conseguiu aquilo para nos dar. Ou qual é a importância do nosso pai nos dar aquilo. Qual é o significado importante daquilo. E nós não cuidamos disso. Acabamos por esquecer. Tchau. O mais importante é que eu já consegui o que eu quero. E vamos passar para o ponto 3, que é exatamente isto. Em Cristo eu sou filho de Deus. João 1:12. Se os irmãos podem abrir também a vossa Bíblia. Diz assim. Mas a todos quanto receberam, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome. Essa parte aqui, Deus-lhes o poder, também entendemos como direito. Deus-lhes o direito de tornar filhos de Deus. Por isso é que eu disse, a versão que eu tenho aqui é diferente desta aqui. Mas é importante nós entendermos que o poder, o direito que nós recebemos da parte de Deus para nos tornarmos filhos e filhas de Deus é poder. Ao tornarmos filhos e filhas de Deus é poder. E se nós, mais uma vez, voltarmos ao início, lá no Jardim de Éden, né, tudo inverteu. Quando o homem caiu, tudo inverteu. Aquilo que era inocência virou culpa. Aquilo que era comunhão virou separação. E uma das coisas que nós podemos reparar, Adão tinha uma comunhão com Deus, andava com Deus. Mas quando ele comeu desse fruto proibido, ele fugiu da presença de Deus para se esconder. Isso traz o quê? Separação. E quando Deus estava a andar no jardim, não é porque ele não sabia onde Adão estava. Por isso é que eu disse, quando Deus te faz uma pergunta, não é porque ele não sabe, é porque tu não sabes, tens que responder a Deus. E Adão, assim que respondeu a Deus, começou logo a passar a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste. Ou seja, Deus, a culpa é tua. Então, tudo se inverteu. O domínio virou o quê? Escravidão. Aquilo que era nosso por direito, o diabo nos roubou e nos tornou escravos do pecado. E ele roubando, nos tornando escravos, reinou até Moisés, quando a lei veio. E Jesus, a lei, nós sabemos que é a sombra daquilo que viria. E quando Jesus veio, realmente, ele tomou isso de volta. Tomou de volta. E agora, isso não encontra no homem, e sim em Cristo. Por isso, se vocês repararem,
os títulos aqui dos pontos que eu coloquei. É tudo em Cristo, em Cristo, em Cristo. É tudo em Cristo Jesus. Que nós vamos encontrar essa transformação. E o nosso inimigo vai lutar todos os dias para nos tentar separar, para nos escravizar de novo, para nos tornar culpados. Mas nós lembramos do ponto que já tínhamos ultrapassado, que era em Cristo nós somos perdoados e justificados. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não quer isso, ele quer virar tudo ao contrário, assim como ele fez lá no jardim. Mas ele não consegue, porque isso se encontra em Jesus. E às vezes nós sentimos aquela voz: podes fazer tudo porque és filho de Deus. Podes fazer tudo. Será? Não podes. Não podes. E essa é a mesma voz que veio para Jesus lá no deserto, dizendo: se és filho de Deus, faça isso. Mas vocês acham que o diabo não sabia que Jesus era filho de Deus? O mais engraçado é que vamos ver que quando Jesus foi expulsar o demônio de um homem que estava possuído, o mais interessante é que nós vemos aqui que os demônios se submeteram a Jesus, imploraram: vieste antes do tempo. Eles sabiam. E não é diferente do diabo. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus. O que ele queria? Ele queria estragar tudo, porque o trabalho dele é isso. Veio para matar, roubar e destruir. Mesmo na cruz, vamos ver essa frase: se és filho de Deus, desce da cruz. Tu não ressuscitaste os mortos, não salvaste as pessoas. Agora chegou a tua vez. Por que que não sais da cruz? Salva-se a si mesmo. Mas Jesus não deu ouvido a isso, porque ele sabia quem era o autor daquelas frases. Ele é o pai da mentira. E nós também não temos que dar ouvidos a essas coisas, a essa voz que vem. Porque muitas das vezes quando nós sentimos tristes, devastados, o diabo envia os seus agentes: olha, vai ali por fulano, aquele ali é muito importante. E eles chegam assim: tu és filho de Deus, podes fazer, podes ir. E nós muitas das vezes assim, acabamos por ir mesmo, dar ouvidos àquela voz. Mas nós não devemos dar ouvidos àquela voz. Nós temos que ter cuidado, discernimento de entender e saber se veio de Deus ou não. Por isso eu peço que os irmãos possam abrir no livro de Efésios 4, 27 a 32. Diz assim o versículo: nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito... pode voltar? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E esse dia chegará, onde a igreja irá de encontro ao seu Senhor, nos ares. Então, nós temos que nos purificar e nos consagrar ao Senhor. Entender que eu sou filho de Deus, tenho que viver como tal. Não posso dizer eu sou filho de Deus, mas eu estou a viver como filho do diabo. Na mentira, no furto, exato, na fornicação e muitas outras coisas. E nós não podemos. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos posicionar perante o lugar que nós estamos, a posição que nós estamos. E agora eu vou passar para o nosso último ponto, que é o ponto 4. Mas é importante nós entendermos que como filhos e filhas de Deus, nós temos que viver seguro, né? Vigiar, orar sempre como filhos de Deus, mantendo essa comunhão, porque o diabo não quer comunhão, ele quer separação. Então ele vai tentar sempre trazer isso, separação. E ele também não quer nos ver a vigiar, porque se o homem tivesse a vigiar, ele saberia de onde aquele fruto veio. Ele não se, a minha mulher me deu, então já posso comer. Simples. E como filhos de Deus, nós temos que viver seguros e confiantes de que nós temos essa vitória e nós somos vencedores, que é o próximo ponto também que nós vamos falar, que em Cristo eu sou mais que vencedores. Agora, Romanos 8:37. Em Cristo sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Os irmãos podem abrir ou anotar. Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. E muito mais. Ele amou o mundo.
que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas Deus não escolheu uma parte das pessoas para serem salvos. Deus chamou todo o mundo para serem salvos. Por isso Ele enviou Jesus ao mundo, para morrer e salvar essas pessoas. Agora todos têm direito de aceitar essa graça. Nós, como cristãos, nós como igreja, como filhos e filhas de Deus, como essa nova criatura em Cristo, nós não estamos a lutar para vencer. Não estamos. Nós já somos vencedores, porque Cristo já venceu. Então nós temos que aceitar isso e receber isso com alegria. E sobre esse versículo, gostaria de pedir só para voltar a esse versículo. Diz assim: em todas essas coisas. Agora vamos pensar, que coisas são essas? Que coisas são essas que nós somos vencedores? Diz assim: essas coisas, fiz uma anotação daqui, dessas coisas que nós temos vitória sobre essas coisas. Diz assim: as tribulações, angústia, desafios emocionais e espirituais, perigo e injustiça na vida, e até, por último, sobre a morte. A morte agora não é problema para nós. A morte deve ser uma alegria para nós. Nós iremos de encontro com o nosso Senhor. Vamos encontrar com Cristo. Vamos encontrar com aquele que nós falamos através da oração, conhecemos por meio do Espírito, mas vamos ver Jesus. E vai ser lindo. Vai ser mesmo lindo. E por isso, sobre essas coisas nós temos vitória e nós somos mais do que vencedor. Essa frase, mais do que vencedor, vou dar um exemplo. Uma equipa entra num campo com o objetivo, temos o nosso jogador aqui, uma equipa entra no campo com o objetivo de ganhar o mesmo jogo. Mas mais do que vencedor nós somos. Nós entramos no campo com resultado na cabeça, já temos o resultado. Se é 5-0, é 5-0 mesmo. É 5-0. Já entramos com esse resultado, sabemos que no final do jogo é 5-0. É muito mais do que vencedor. Um vencedor vai ali com o objetivo para vencer. Nós somos muito mais do que isso, porque se encontra em Jesus Cristo. Jesus Cristo já venceu. Então, nós como vencedores, mais do que vencedores, temos essa vitória em Cristo. Vou até voltar para uma história, né? Ontem até tocamos nessa história quando tivemos a partilhar esse momento. A história de Moisés. Moisés guiando o povo para a terra prometida, mas não é que o povo não recebeu a promessa, eles receberam a promessa, foram avisados do propósito que Deus tinha para eles. Deus diz assim: eu vos levarei para a terra prometida, mas antes foi levado para ter encontro com esse Deus no monte. Mas eles disseram: Moisés, sabes, eles pediram tanto para falar com Deus, mas quando chegou o momento, Moisés, podes ir falar, depois podes vir falar conosco. Mas Moisés era o homem que conduzia o povo para a terra prometida. E ele sofreu pressão desse povo. Eu acho que ontem até o irmão disse: se fosse um africano, só ver aquela coluna de fogo, as nuvens acompanhando o povo durante o dia e à noite a coluna de fogo, o africano vai se converter completamente. Porque só Macumba consegue trazer um africano e colocar confiante: eu tenho proteção. Mas quando é aquilo que nós temos de mais importante é Deus. Se um africano tivesse visto isso, acabou. Podes lá arrastar, podes bater, podes fazer tudo. Mas esse povo reclamava sempre. Eles viram aquilo que Deus operou, mesmo no Egito. Eles não foram atingidos. Eles viram. Mesmo assim continuaram a reclamar. E quando chegaram no Mar Vermelho, sabe o que eles fizeram? Moisés, agora o faraó veio com as tropas dele. Assim disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Ou o que você fez conosco tirando-nos de lá? Espera aí, mas eles não pediram a Deus para serem libertos? E agora chegou essa salvação e disseram: Moisés, sabes o que mais? Por que tu nos tiraste do Egito? Por que nos tiraste do Egito? Nós estávamos ali bem. É por falta de túmulos. Queres aumentar túmulos aqui no deserto? E olha essa pergunta é uma ofensa a Deus. Deus tinha dado a eles uma promessa, mas eles esqueceram-se. Esqueceram-se que eles são vencedores por receber aquela promessa. E Deus, Moisés, naquela situação, ficou o quê? Como estava naquela situação, sentiu o quê? Pressionado. Estava pressionado. Sabes o que ele queria fazer? Ele disse assim: Deus, é como pegar tudo aquilo e atribuir a Deus. Deus, culpa de mim, é tua.
O povo está a dizer que a culpa é minha, agora a culpa é tua. Mas Deus respondeu a Moisés assim, dizendo assim: por que você está clamando a mim, Moisés? Moisés era o líder que foi escolhido para guiar o povo. E mais do que o povo, ele falava com Deus. Ele recebeu isso. Por que ele estava a clamar a Deus novamente sobre aquilo? E a resposta de Deus foi mesmo assim, assertivo. E diz assim: por que está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Eles estavam perante o mar. Como é que nós vamos seguir à frente se tem água? Como é que nós vamos pisar na água? Vamos morrer todos. Mas Deus, eles não estavam a ver pelos olhos da fé. Não estavam a enxergar pela fé. Chegaram ali, dúvida. Começou, dúvida. Esqueceram que eles já tinham a promessa. Assim como nós temos a promessa em Cristo, nós não devíamos duvidar dessas promessas. E saber que nós vamos chegar ali no fim com vitória certa. Então, e assim eles marcharam. Moisés estendeu o braço e o mar abriu. E o mais importante, diz assim: os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Vocês sabem o que é o mar abrir e a terra estar seca? Por isso que eu disse, se um africano tivesse visto isso, acabou. Porque eles presenciaram o maior milagre naquela época, que foi capaz até de causar medo nos vizinhos que ouviram a vinda dos israelitas para a terra prometida. E mesmo assim, eles continuaram a reclamar. Continuaram a reclamar, porque esse povo reclama tanto. Até, disseram ontem sobre comer maná, pão que caía do céu. Esse pão caísse do céu, meu Deus. Eles viram isso, mesmo assim, continuaram na incredulidade. E, continuando, tenho outro exemplo, que é sobre Elias. Diferente de Moisés, que sofreu pressão ali do povo, Elias chegou com seu manto no rio, perante o rio Jordão, bateu o manto. E o que aconteceu? A água abriu e ele passou com o seu discípulo Eliseu. Eles foram. E dali Elias foi levado aos céus, foi arrebatado. Mas ali mesmo o seu discípulo Eliseu fez um pedido. Ele queria uma porção dobrada de Elias. E diferente do seu mestre, ele duvidou. Ele pediu isso a Deus e recebeu um manto. Isso deveria servir de confirmação para ele. Mas ele duvidou. Quando chegou também no Rio Jordão, de volta, estava a voltar sozinho, com o manto. Chegou, olhou para o rio, perguntou: será mesmo que eu recebi essa porção dobrada? O que ele fez? Ele fez essa pergunta: onde está o Deus de Elias? E bateu o manto na água. E a água abriu. Por que ele fez isso? Ele queria confirmar se realmente recebeu aquela promessa, aquele pedido que ele fez, que é a porção dobrada. E quando ele bateu e o rio abriu, ele confirmou aquilo que ele tinha pedido. Porque assim como Elias veio e bateu, se ele não tivesse a autoridade de Elias, não podia abrir aquilo assim, do mesmo jeito que Elias fez. Então ele fez desse jeito, para confirmar a autoridade que ele tinha, que Deus tinha dado a ele. Mas para finalizar, nós cantamos uma música aqui: sossegai. As ondas atendem o seu mandato. E chegou Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que ele fez? Ele estava a dormir enquanto estava uma tempestade de boa. Não é qualquer tempestade, mas era uma tempestade no alto mar. Os discípulos todos apavorados ali. Senhor, e Jesus estava a dormir. Se calhar, se fosse um de nós aqui, às vezes só um ventinho na janela da nossa casa, a gente se assusta. Imagina no mar. Eu não conseguiria dormir. Eu digo a mim, eu não conseguiria dormir. Mas Jesus estava ali, a dormir. A dormir. E quando ele estava a dormir, os discípulos foram lá. Como é que consegues dormir assim? Não, Senhor, nos ajuda. Eles estavam todos desesperados. E Jesus chegou ali. Acalma. E o mar parou. Se acalmou. E ainda repreendeu os discípulos. Homens de pouca fé. Repreendeu os discípulos. E numa outra ocasião, ele andou sobre as águas. Perante os problemas da vida, Moisés, perante o mar, duvidou.
teve medo, diferente de Elias, que agiu com confiança em Deus. Eliseu, chegando ao rio, também duvidou, e Jesus chegou lá. Acho que foi como um pastor disse numa quarta-feira aqui. Acho que Jesus chegou aqui e disse assim: eu não vou fazer menor do que aqueles profetas fizeram. Se eles jejuaram 30 dias, durante 40 dias no deserto, eu também vou jejuar. Não posso ficar menos. Eu sou Salvador. Então. Acho que Jesus queria fazer isso. Mas não, Jesus queria mostrar e ensinar a autoridade que ele tinha do Pai. Jesus disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Por que ele não veio fazer a vontade? Nós podemos perguntar: mas Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus? Sim, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus. Por se assumir a forma humana e habitar entre nós, Ele se submeteu à autoridade do Pai. E nós sabemos que o Pai não é homem, não tem força, ninguém viu o Pai. Agora, se Ele assumiu a forma humana, Ele assumiu na sua própria criação. Então Ele tinha que se submeter à vontade do Pai. E Jesus foi capaz de acalmar o mar, de andar sobre as águas, andar sobre aqueles problemas da vida. E nós, muitas das vezes, nós temos que entender isso como mais do que vencedores. Nós temos que entender que nós podemos andar sobre as águas. Nós podemos andar sobre problemas da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vencemos o mundo através de Cristo. Então nós temos que ter essa paz em Cristo e saber que Ele vai cuidar de tudo. Nós temos que nos basear a nossa confiança nele, porque é Ele que nos proporciona aquilo. É Ele que nos proporciona a vitória nele. E nós somos mais do que vencedores. E digo isto não porque nós somos uma mera criatura. Não. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que nos valorizar ao ponto de entender que nós somos filhos de Deus. Nós somos perdoados. Fazemos parte de uma nova criatura. E vamos viver como tal, viver como filhos e filhas de Deus. E não vamos fazer parte daqueles grupos que foram identificados lá em 2 Timóteo 3, 1 a 5, onde diz que nos últimos dias haverá uns homens que serão avarentos, presunçosos, falta de amor, e eles serão mais amigos do pecado do que amigos de Deus. Mais do que amigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Então nós não temos que fazer parte desse grupo. Nós não temos que fazer parte desse grupo. E a palavra de Deus, como nos ensina, nós temos que tomar isso pela autoridade de Cristo Jesus. Ele nos proporcionou o Espírito que habita em nós. E esse Espírito vai nos guiar. Ele é o Consolador, assim como diz Isaías 9:6. Nos foi dado o quê? Um menino. Seu nome será chamado o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o maravilhoso Conselheiro. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, um ajudador. E Ele não falará de si. Ele falará tudo o que ouvir de mim. Tudo o que é meu é dele. Então, o que Jesus estava a ensinar a esses discípulos: não se preocupem, eu vou, mas estarei com vocês. Vocês podem não me ver assim, mas eu estou lá dentro, habitar em vocês. Então, o nosso passado não tem que ser um problema para nós. Se nós não deixarmos o nosso passado morrer como deve, ela vai ser um problema para nós. Nós temos que crucificar a vontade da carne diariamente e viver para Deus. Entender que nós somos perdoados, justificados, nova criatura, e nós somos mais do que vencedores. Por isso, nós não temos que deixar a situação da vida definir quem somos. Nós temos que nos deixar definir por aquele que está assentado no trono, que diz que eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, eu sou mais do que vencedor, eu sou perdoado e justificado. Então, nós não temos que preocupar com nada. Entender que a nossa luta não é com as pessoas. Não, nossa luta é nas regiões celestiais, é através da oração, é revestir da armadura de Deus e ter a palavra de Deus como garantia. Porque se alguém fala mal de ti, te amaldiçoa, se eu tiver a palavra de Deus guardada no meu coração, essa pessoa tem problema, porque a palavra de Deus está acima de tudo. Então, não importa o que essa pessoa vai falar de mim, não importa o que essa pessoa vai amaldiçoar, vai lançar sobre mim, nós sabemos que a palavra tem poder, mas a palavra de Deus ainda mais. Então, se essa pessoa lança maldição para mim, se eu tenho a palavra de Deus que permanece em mim, essa pessoa tem problema, vai se resolver com Deus. E concluindo assim, gostaria de perguntar se tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus e fazer parte desta nova criatura e receber essa identidade em si, em Cristo. E aproveitando também para perguntar quem se gostaria de reconciliar com Deus e chamava o pastor aqui para vir.
orar por essas pessoas, assim finalizando, dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Amém? Pastor.